Eu sou Leandro Viana e que primeira temporada, meus amigos! Periféricos é sim uma série muito confusa, esse último episódio seguiu a mesma linha, mas nesse vídeo então a gente vai explicar aí todos os detalhes, planos, teorias, te falar o que aconteceu no final com a Flynn, afinal ela morreu, ela tá viva. Para saber tudo sobre periféricos, aumenta o volume e vem comigo! Em primeiro lugar, não precisa se sentir mal caso tenha ficado com muitas dúvidas. Eu, por exemplo, sempre tenho que ver mais de uma vez o episódio para pegar todos os detalhes. E esse episódio final, assim, ele pecou, eu acho, muito na edição. Algumas coisas acontecem muito rápido. Às vezes não tem lógica a Flynn ela ir para Londres do futuro e a gente vê o periférico dela sentado na praça com o Wilf, ou então ela tá já confrontando lá a Ash. A própria Ash, ora ajuda a Therese, depois ela bruscamente já muda de opinião, tá ajudando a Flynn, mas é aquilo, né? Por episódio caber em praticamente 1 hora, a edição ela foi sacrificada, mas eu sei que vocês querem saber das explicações e para isso então vamos fazer um grande resumo só para situar o que aconteceu até agora. A Alita, ela foi contratada pelos Cleptos para roubar um grande segredo do Instituto de Pesquisa, que era ali que a gente já sabe sobre a capacidade de manipular o comportamento. Depois que ela roubou, então, ela armazenou isso no cérebro da Flynn através de uma infecção bacteriana. Como eu já disse em outros vídeos, a gente aceita isso porque é uma ficção científica aqui. Só que ao colocar os dados no cérebro da Flynn, a Alita então ela se tornou um alvo dos Cleptos, do Lev Zubov, porque não entregou os dados para ele. E também um alvo do Instituto de Pesquisa. A maior preocupação da Therese é ou os dados da pesquisa aí que mostram sobre alterar o comportamento humano viessem a público ou esses dados caíssem em mãos erradas. Os Clepto entraram em contato com a Flynn, porque ela foi a última pessoa a falar com a Alita ali, fizeram isso através do Wilf, enquanto o Instituto de Pesquisa lançou um mega ataque contra a Flynn e a família dela, chamou mercenários, o Corbell, o Bob. Porém, do lado da Flynn, a gente tem o Burton, o Connor, toda a equipe militar ali. E falando do Corbell, como eu falei ali no vídeo passado, era certo que ele estava vivo, o Tommy não foi verificar o corpo do Corbell depois de utilizar aquela arma sônica nele, e essa possível volta então deixa o Tommy atormentado, ele não tem muito tempo aí para processar isso, porque tem que correr para a clínica depois que o Bob aprontou por lá. Então aqui a gente tem um ótimo arco para a segunda temporada, com o Tommy mentindo para a mulher dele, deve ir para o lado assim que ele vai querer eliminar o Corbell de qualquer jeito, antes que ele possa acordar e falar o que aconteceu com o xerife lá, ou até melhor, assim, algo inusitado, seria Corbell e Tommy unindo forças. Já a Ash, ela não ficou nada feliz com as ameaças do Lev Zubov e por isso ela se aliou a Therese ali, ela revelou que os dados roubados estão no DNA da Flynn, no cérebro da Flynn, e a Therese então decide fazer com que o evento chamado Sorte Grande, ele comece mais cedo na linha do tempo da Flynn, em 2032. Isso é algo muito ruim para o Instituto de Pesquisa, pois muitas experiências, talvez as mais importantes, elas estão nessa linha do tempo. Mas, como a própria Therese falou, às vezes é melhor perder todas essas informações de anos de pesquisa do que o Instituto de Pesquisa ele cair mesmo. E para acelerar a Sorte Grande, a primeira coisa que a Therese fez foi acionar uma milícia em 2032 para explodir o silo de mísseis que fica na cidade da Flynn, né? Que ela já tinha visto isso quando aquela Sorte Grande foi explicada para ela. Óbvio que a explosão do silo não vai apagar a linha do tempo da Flynn, mas pelo menos vai destruir a região, o corpo físico dela, os dados que contém no cérebro da Flynn seriam destruídos, que são ali tudo que o Instituto de Pesquisa quer que continue em segredo. Até agora, eles não tinham pensado nessa opção, né? Porque, como eu falei antes, essa linha do tempo é muito importante, né? Todos os estudos vivos, pesquisas vão sumir, vão ser anos desperdiçados. Então, agora que a Therese sabe que os dados estão dentro do corpo da Flynn,
essa opção nuclear aí ela é a mais plausível, já que tentar chamar assassinos, mercenários, profissionais não deram certo até agora. Mas bom, se tu chegou até aqui não custa nada, dá um like verso no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso para ajudar o Nerdverse. E finalmente tivemos a volta da versão adulta da Alita. Aliás, só um parênteses, eu achei meio ruim assim o roteiro de como o Wilf ele se lembrou de onde poderia encontrar a irmã. Sério que precisava mesmo daquela conexão com a Flynn pro Wilf conectar os pontos assim? E convenhamos, né? Muito, mas muito brega esse romance entre os dois. Eu preferia que não tivesse, tá? Mas muito legal que eles falam sobre os nossos polegares. Não sei se vocês já tinham parado pra pensar nisso, mas o dedo polegar é uma mega evolução. Sem o polegar, a gente não consegue, assim, fazer quase nada. Nem pegar o teu telefone com uma mão só pra mandar um WhatsApp, por exemplo. Mas, voltando para a série aqui, vamos falar da Alita, ela revela nessa conversa com o Wilf que ela passou um tempão aí, então, desenterrando os segredos sujos e que os implantes que eles têm no futuro, além de te dar, assim, um aprimoramento cibernético, te protege do vírus que começou durante a epidemia da Sorte Grande. Esses implantes, né, que aparentemente são ali no pescoço, eles também bloqueiam secretamente memórias específicas. E por isso, o Wilf ele não lembra da infância, de como os Kleptos eles se utilizaram da extrema violência para trazer ordem pós-apocalipse. A Alita explicou então que os Kleptos, provavelmente, possivelmente com ajuda, com consentimento do Instituto de Pesquisa e da Metropolícia, os Kleptos então eliminaram milhões de pessoas para tentar parar ali a propagação da pandemia da Sorte Grande. E estão incluídas essas pessoas que morreram tanto a família do Wilf quanto a família da Alita. E isso também nos responde porque tinha assim tantas crianças órfãs no futuro da Londres lá, além de ter pouquíssimas pessoas pelas ruas. Tenho certeza que se o Wilf ele tirar esse implante, ele vai lembrar assim de como a família do Lev Zubov foi prejudicial para a família do próprio Wilf ali. Ele vai virar a mente, vai querer matar o Lev de qualquer jeito assim. Mas eu também acredito que o Lev Zubov, ele sabe de toda a verdade de como a família dele dizimou os pais do Wilf, e ele deve sentir ali alguma culpa, remorso, compaixão, sei lá assim. E por isso esse criminoso dos Kleptos da máfia, ele colocou o Wilf então sob proteção ao seu lado. Ah, quase esqueci, mas a Alita, ela também apresentou seus novos amiguinhos pro Wilf. Eu acredito que eles sejam os Neoprimes, que tanto mencionaram nos últimos 2 episódios. É aquele movimento rebelde que quer derrubar os Kleptos, o Instituto de Pesquisa, a Metropolícia. Então, a segunda temporada deve ser a Alita ela indo recuperar os dados dentro do cérebro da Flynn. Ela pode tentar então usar o Wilf para isso, para que ele convença a sua crush ali a ajudar a irmã. E a gente deixa então essa discussão para um vídeo só de teorias para saber se o Wilf, de qual lado ele vai ficar assim, se ele vai ficar do lado da Alita ou da Flynn. Antes de falar do final, eu sei que vocês querem saber o que aconteceu com a Flynn, só deixa eu relembrar o Jasper um pouco, né? Com o tio dele, o Corbel, meio que entre a vida e a morte, já tem gente querendo aí o poder, né? De olho no controle da cidade. Cara, e quando assim aqueles 3 idiotas falaram pro Jasper que ele podia ser no máximo motorista e mandaram ele buscar bebida, assim, pô, assim ó, o Jasper foi muito bundão nessa hora, ele tinha que ter pego aquele copo quebrado na cabeça dos malucos ali, mas enfim, com os 3 bebaços lá dormindo no carro, o Jasper deixa eles no trilho do trem ali, ele faz uma ligação pra Billie Ann, relembra o dia que ela disse pra ele lá que ele não seria ninguém se continuasse a confundir fraqueza com bondade. Ele só foi um pouco além, né? Confundiu uma frase dita em um jogo com um crime que ele está prestes a cometer. A própria Billie Ann fala que só tá com o Jasper por causa da bondade dele. E quando o Jasper volta a si, né? Vê que tá repetindo um erro, um ato do próprio tio, já é tarde demais. Parece que agora então não vai ter concorrência pro Jasper. E pensando aqui, como o Jasper ele sempre ficou desconfortável com o jeito que o tio dele, o Corbel, comandava as coisas, eu não duvido que uma aliança entre Jasper e Tommy surja na segunda temporada. Eu vejo alianças vindo por aí. Agora sim, vamos falar do plano engenhoso da Flynn. O primeiro passo foi justamente aceitar que ela não vai ganhar essa guerra agora, mas pode ganhar pelo menos a primeira batalha de uma forma muito inusitada. A cena inicial do episódio é crucial para a gente entender tudo. O Connor, em 2028, fala para Flynn
que ele queria que a vida dele fosse resetada, que nem um videogame. Ele queria começar tudo de novo, né? Não queria ter ido salvar o cachorrinho. Ele faria tudo totalmente diferente. E essa frase vai servir de inspiração para o plano da Flynn, para ela derrotar a Therese. Ela não vai conseguir vencer agora, então vamos reiniciar o jogo. Esse plano final nos é mostrado em fragmentos, com cenas de um flashback. É meio confuso, mas o objetivo aqui é evitar que a Therese ela inicie a sorte grande e que os dados roubados, né, continuem na cabeça dela, na cabeça da Flynn ali. Então a Flynn, primeiramente, ela se infiltra em uma instalação secreta do Instituto de Pesquisa. Ali ela cria então um toco na própria linha do tempo. Ela faz duas realidades alternativas em 2032. É um toco secundário da própria linha do tempo, né? Aquele relógio de bolso, então, é um dispositivo que ela utilizou para isso. E ao destruir o relógio, isso significa que ninguém, nem mesmo a Therese, sabe em que momento, quando esse toco foi criado. A Therese, ela não vai poder acessar esse novo toco. Então, beleza, a Flynn, ela criou esse toco alternativo da própria linha do tempo, enganou a Therese, mas ainda temos problemas. Porque o pessoal do futuro, eles podem acessar ali a linha do tempo que a gente acompanha desde o primeiro episódio. Os dados, as pesquisas do Instituto de Pesquisa estão lá. E ainda tem o plano da Therese de iniciar a sorte grande. Então, para evitar assim, que esse evento aconteça antecipadamente, a Flynn ela se sacrifica. Ela combina com o Connor para que ele mate ela, porque se ela morrer, os dados não vão mais existir. A Therese não vai ter motivos para destruir tudo em 2032 e perder ali a sua pesquisa, né? As famílias, os amigos da Flynn, né? Eles vão poder viver mais alguns anos, porém vão lamentar aí a perda de alguém, que no caso é a própria Flynn. E utilizando o Connor para matar ela de muito longe, isso vai sugerir, vai dar a ideia de que a inspetora Ensler, que ela e a Metropolícia levem o crédito pela morte da Flynn, por um assassinato, sim. Então desse jeito a Therese vai pensar que a inspetora tá do lado dela, porque matou a Flynn como tinham aí combinado no episódio anterior. Só que, na verdade, a Flynn e a inspetora elas estão aí conspirando juntas para derrubar o Instituto de Pesquisa. Então, esse plano da Flynn vai fazer que a próxima temporada a gente acompanhe duas linhas do tempo que se passam em 2032. A primeira seria o toco original, que a gente acompanha desde o início da série, e a segunda seria o toco criado nesse episódio pela Flynn. Esse segundo toco criado deve ter sido logo depois dela pensar nesse plano mirabolante de como derrubar um instituto. Não faria sentido ela criar antes disso, né? Porque ela nem saberia como continuar o plano. Então a resposta para a pergunta que eu fiz lá no começo do vídeo é: a Flynn tá morta e ao mesmo tempo não tá após o final dessa primeira temporada. Calma, calma, né? Não me odeiem, eu vou explicar. No toco que a gente acompanha desde o primeiro episódio, a Flynn morreu. A Therese e todos vão achar isso. Já no toco que a própria Flynn criou, ela continua viva e a partir desse momento, a Therese nem Lev Zubov eles vão ter interferência. Pelo menos por um tempinho, né? Até descobrirem aí o plano da Flynn. A inspetora Ainsley, ela sabe desse plano da Flynn e a gente vê isso ali na cena final do episódio, no encontro entre as duas para continuar esse plano. Esse toco secundário vai trazer então uma Flynn viva, com os dados no cérebro, sem se sentir ameaçada, como eu falei, pela Therese ou pelo Lev Zubov, mas essa Flynn tem todas as memórias, emoções, conhecimentos acumulados desses 8 episódios que a gente acompanhou de Periféricos. Desse jeito, a conexão com o início do episódio que eu falei é linda, assim. A Flynn, ela realmente reiniciou um jogo de videogame. É como se ela tivesse salvado o jogo e começado em um checkpoint depois de ter morrido. O vídeo tá ficando um pouquinho grande, então eu vou fazer um outro vídeo na semana explicando a cena pós-crédito e também com algumas teorias para a segunda temporada. E sim, eu falei isso, cena pós-crédito. Caso tu tenha desligado a TV aí quando começou a subir ali as letrinhas, depois desses créditos, ali pelo minuto 50, 51, começa uma cena pós-crédito. Então, ó, já aproveita, comenta aí se tu assistiu essa cena ou deixou passar. Fala se a explicação do episódio fez sentido pra ti, se ainda tem alguma dúvida. Se gostaram dessa primeira temporada de Periféricos, o que esperam aí pra segunda. Eu vou ficando por aqui. Como eu falei, ainda essa semana eu vou trazer mais um vídeo aqui. Então, pessoal, até lá e tchau, tchau.